Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esta aula do Atlas 3D de Fisiologia Humana. Hoje nós vamos falar sobre o sistema endócrino, que é uma aula extremamente complexa, com vários detalhes, glândulas e nomes. Então, antes de qualquer coisa, vamos dar início vendo aquele videozinho introdutório que é de praxe. Bora lá! The endocrine system is composed of glands that regulate body functions, like the body's reaction to the environment, the level of substances in the blood, metabolism and growth, immune responses, and sexual development and function. Each gland secretes chemical messengers called hormones directly into the bloodstream. Hormones dissolve into blood plasma and travel to specific body regions where they pass through the blood vessel walls and bind to targeted cells. It is by altering the function of individual cells that these hormones can influence the activity of the body's individual tissues and organs. Então aí vocês viram a pequena introdução, mostrando basicamente que os hormônios são moléculas, sinalizadores químicos que são liberados na corrente sanguínea e eles circulam o corpo todo, atuando nas células-alvo. Células-alvo essas que têm receptores de membrana que vão interagir com os hormônios e aí vão liberar, no caso, as respostas dadas por cada um deles, tá? Aqui nós temos uma visão geral dos órgãos endócrinos primários considerados. O primeiro deles, o hipotálamo, que fica ali naquela região central, tá, do nosso encéfalo, que seria esta glândulazinha aqui, tá? Lembrando que nós temos aqui, ó, esta região é o considerado o tálamo, esta parte é o hipotálamo, e aqui atrás nós temos o epitálamo, que é a glândula pineal, tá? Então nós temos o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo, que é a glândula pineal, que nós vamos falar dela também durante esta aula, tá? Então, só mostrando localização, o hipotálamo está aqui, ligado ao hipotálamo tá a hipófise, né? Essa aqui, ó, hipotálamo está aqui e a hipófise está bem aqui, sendo que essa aqui é a adenohipófise, ou hipófise anterior, e essa aqui de trás é a hipófise posterior à neurohipófise. Então, aqui nós temos alguns neurônios no hipotálamo que estão ligados diretamente à neurohipófise e não à adenohipófise, tá? Então, aqui a glândula a hipófise ou glândula pituitária. Lembra que durante a aula eu falei que a gente pudesse traçar, né, uma linha ali imaginária, seria uma linha entre os seus olhos e uma linha aqui encontrando as coordenadas lá no meio da sua cabeça, né, mais ou menos nessa região aqui, ó, linha dos olhos, lá no meio, linha da cabeça, né, da lateral, e a gente encontrar a hipófise lá no meio, numa a estrutura óssea chamada célula turca ou célula túrcica que protege a hipófise, tá? A glândula pineal lá no finalzinho, lá atrás, opa, fiquei errado aqui, lá atrás, tá? A tireoide na região inferior do pescoço, logo abaixo da cartilagem laríngea e um pouco acima da traqueia. As paratireoides são 4 glândulazinhas do tamanho de um grão de ervilha, que fica atrás da tireoide. As glândulas adrenais ou suprarrenais, que ficam acima dos rins, localizados aqui na região abdominal. E o pâncreas, que é essa glândula, né, mista, localizada também na região abdominal, atrás do estômago, na frente dos rins, e são considerados órgãos primários endócrinos, tá? Os órgãos secundários são as gônadas, no caso ovários, que está colocado bem aqui no corpo feminino, tá? E os testículos também, que não estão mostrados aqui. Os rins, porque os rins também liberam hormônios, né? Nós já falamos sobre isso, tá? Os rins liberam, por exemplo, a eritropoetina, que é um hormônio responsável pelo aumento da quantidade de hemácias na medula óssea vermelha, tá? O coração é um órgão secundário também, porque lembre-se, na aula de urinário nós falamos que o coração libera o PNA, né? O peptídeo natriurético atrial, que é um antagônico todo aqueles fatores que aumentam a pressão arterial. Então, ele bloqueia a liberação de ADH, ele bloqueia a liberação de aldosterona. De modo geral, ele relaxa, né, os vasos sanguíneos, ele aumenta a diurese e diminui a pressão arterial, tá bom? E o timo, que
que é um órgão linfóide, né, que nós não falamos especificamente sobre ele em questão hormonal, mas aqui ele diz que o timo libera alguns hormônios que aumentam a multiplicação dos linfócitos, então de certa forma ele melhora a resposta imunológica, tá bom? É isso. Aí vamos ver aqui um pouquinho da ação dos hormônios visto nesta animação. Vamos lá. Hormones travel through the bloodstream and come into contact with many cells. Each type of hormone affects only the behavior of specific targeted cells. A cell responds to a hormone only if it has receptors for that specific hormone. Some hormones bind to receptors on the surface of the target cell. Other hormones pass through the cell membrane and attach to receptors in the cytoplasm or nucleus. The binding of hormones to receptors on a cell triggers a cascade of actions within the cell that alters its physiological behavior. These changes affect many bodily functions, including metabolism and growth, immune responses, and sexual development. Então, aí, basicamente, né, o que a gente acabou de falar, que eles atuam nas células-alvo, nos receptores de membrana, porém aqui o vídeo mostrou uma coisa interessante, né, que alguns hormônios passam pela membrana e tem receptores no citoplasma, e alguns deles vão até o núcleo e até mesmo ao DNA, que regula a expressão gênica, né, bem legal isso aqui. Aqui a relação de como os hormônios, a circulação hormonal, né, mostrando os órgãos, todos eles, os órgãos endócrinos, né, começando lá de cima da hipófise, depois a tireoide, paratireoides, o PNA, né, do coração, rins, adrenal, pâncreas e a parte das gônadas também, né? E aí, lembrando que os hormônios são lançados na circulação sanguínea e eles têm acesso ao corpo inteiro nesse caso, tá? Falando um pouquinho do hipotálamo e da hipófise de novo, então aqui a gente tem o hipotálamo, tá? E aqui temos a hipófise. Dá para ver aqui, ó, uma visão um pouco mais aproximada. Dá para ver que existem as diferenças entre a adenopófise e a neurohipófise. Existe até uma parte intermediária. Deixa eu ver se eu consigo destacá-la aqui. Aqui, ó. Isso aqui é a parte intermediária da hipófise, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, tá? Olha que interessante. Quando a gente vira o cérebro, eu tenho aqui o quiasma óptico, que é o quiasma é o X, né? É o cruzamento do nervo óptico que sai lá do globo ocular, passa por aqui e cruza. Então, o do direito vai cruzar para o hemisfério cerebral esquerdo e o esquerdo para o direito. Faz essa troca, né? Esse cruzamento bem nessa regiãozinha aqui acima do hipotálamo, tá bom? Aqui dá para ver, né, apesar que não é o foco da aula, porque isso é um assunto mais de ensino superior, mas dá para ver bem legal a diferença histológica entre a parte anterior e a parte posterior da hipófise, né? Essa parte anterior aqui, ó, essa parte anterior, deixa eu destacá-la, essa parte aqui, ela tem origem epitelial. Epitelial. Lembra que ela tem origem do teto da cavidade bucal. Tá? Já essa parte aqui, ela tem origem nervosa. Ela tem origem e, na verdade, ela mantém-se ligada ao hipotálamo, né? Então, essa aqui, ela se originou da parte do teto da cavidade bucal, porém ela se separou. Essa outra aqui, ela se originou do hipotálamo e se manteve. Então, tem origens diferentes. Dá para ver que, de longe, assim, dá para ver que a coloração é diferente. Aqui é mais escuro e aqui é mais claro. Se a gente aproximar a imagem, ó, isso aqui seria a imagem da adenopófise, mostrando que tem algumas células consideradas basófilas. Não é o basófilo da corrente sanguínea, tá? É o tipo de coloração dela. Consideradas basófilas, outras acidófilas, que são essas mais rosinhas. E aqui tem os vasos sanguíneos. Se a gente for olhar na neurohipófise, existe uma diferença também. Dá para olhar aqui os núcleos das células gliais, que são aquelas células do sistema do tecido nervoso, né? Temos as células da glia, como por exemplo micróglia, os astrócitos, oligodendrócitos, eles também estão presentes nessa região. Capilares e axônios, dá para ver axônios de neurônios aqui na parte posterior da hipófise, ou seja, na neurohipófise, tá? Então, existe sim essa diferença histológica que marca as duas partes. Então, é como se fossem duas glândulas separadas, distintas,
porém elas estão juntinhas ali na mesma estrutura que a gente chama de hipófise, tá bom? Aqui os hormônios hipotalâmicos e também da adenipófise. Então nós temos aqui, ó, só para destacar, o hormônio antidiurético, que é liberado, produzido no hipotálamo, liberado pela neurohipófise. A ocitocina também, produzido no hipotálamo, liberado pela neurohipófise. Aí nós temos o MSH, que é o hormônio estimulante dos melanócitos. Até durante a aula eu coloquei que ele era produzido pela parte da adenohipófise, mas na verdade ele é produzido pela parte da hipófise intermediária, aquela parte intermediária. Essa seria da neurohipófise, essa aqui é da intermediária e todos esses outros 8 da adenopófise. Como muitas vezes a gente não faz essa distinção entre intermediária e neurohipófise, entre intermediária e adenopófise, geralmente o MSH é colocado como se ele fosse um hormônio produzido pela adenopófise, sim. Tá? Então você pode encontrar ou somente 6 hormônios na adenopófise, que seria ACTH, TSH, GH, prolactina, FSH e LH, ou ainda além desses 6, né, mais o MSH. Então, ao todo, a hipófise produzir 9 hormônios, tá? 2 da neurohipófise e 7 da adenopófise. Lembrando que o MSH ele é produzido especificamente na parte intermediária da hipófise, no caso, tá bom? Aqui de novo o hipotálamo, mais uma vez. A hipófise anterior, que é aquela que vem antes. Então, se a gente olhar o cérebro, né, o encéfalo de maneira frontal, ela está antes, né? Se você fizer a viagem entrando a partir da testa, ela vai vir antes. Então, adeno antes, anterior, tá? E aqui posterior seria a neurohipófise, que seria esta, certo? Aqui tem a parte de sistema circulatório, né, de vascularização da hipófise, dá pra gente ver, né, que é extremamente vascularizada essa região. Não é uma coisa que nos interessa tanto, né, que isso é algo mais específico de medicina mesmo, tá, de neurologia. Então, quando você for fazer medicina, né, você vai estudar toda essa parte aqui, mas só mostrando para vocês. Aqui a gente tem a carótida, tá, que é aquela artéria importantíssima que sobe pelo pescoço para irrigar o cérebro, e ela vai passar aqui, ó, bem pertinho da hipófise. Ela vai entrar lá e vai passar bem pertinho da hipófise aqui, uma carótida interna, tá bom? Só para você se situar onde nós estamos. Então aqui é o hipotálamo de novo, a adenopófise e o sistema de irrigação ali da hipófise, onde os hormônios serão liberados, né? Os hormônios, a partir tanto da neuro e da adeno, vão ser liberados na corrente sanguínea por esse sisteminha de vascularização, tá bom? Adenopófise de novo, certo? Aqui o hipotálamo, aqui a neurohipófise e o sistema circulatório como um todo, mostrando, né, esse ramo gigantesco de vasos sanguíneos aqui, tá? Mostrando, olha só, a vascularização do cérebro, que é uma coisa impressionante, né? Por isso que a maioria dos médicos aí foge um pouco da neurologia, porque olha o tanto de vasinho que tem aqui, e o cara tem que saber o nome, né? Como acessar cada um deles. É uma coisa impressionante. Vamos lá. Então, aqui nós temos os órgãos que são alvos, tá, da hipófise, tá bom? Então, começando pela adenopófise, que vai liberar, como a gente já falou, o TSH, o ACTH, o FSH, o LH e o GH e a prolactina, além do MSH, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Então, os órgãos-alvo. Então, TSH atuaria na tireoide, tá? A prolactina atuaria nas glândulas mamárias. O ACTH atuaria na glândula adrenal. FSH e LH atuaria nas gônadas, nos ovários e testículos, tá? Além do GH que atuaria no fígado e também nos músculos esqueléticos como um todo. Aqui a neurohipófise com ADH e ACTH e ADH e ocitocina, tá? Então ADH atuando lá nos túbulos contorcidos distais, fazendo a absorção da água, e ocitocina atuando
nos músculos lisos, promovendo a contração do útero e a ejeção do leite, certo? Aqui a atuação específica do GH, ele fez uma parte só do GH, produzido pela adenipófise, atua nos músculos esqueléticos, atua no fígado e atua nos ossos, né? Falar, mas o que tem a ver o GH com o fígado? Aqui na descrição, eu não vou conseguir grifar aqui, tá? Mas dá para ver a descrição aqui do lado direito, do lado esquerdo, que ele fala que o GH ele libera nas células-alvo IGFS, né, que seria Insulin-like Growth Factor. Então, seria fatores de crescimento semelhante à insulina. Isso promove o crescimento celular, divisão celular, a liberação de glicose e a síntese de proteína. Os músculos esqueléticos, o fígado e os ossos são os locais mais afetados pelo GH, que respondem mais à liberação desses fatores de crescimento semelhante à insulina que o GH acaba liberando, tá? Aqui o TSH. O TSH ele promove a tireoide, a liberação dos hormônios da tireoide, que aumenta o metabolismo, o sistema nervoso, né, o desenvolvimento do sistema nervoso e o sistema esquelético também. Então, a adenipófise libera o TSH vai atuar na tireoide, a tireoide vai liberar o T3 e o T4, que vão atuar no metabolismo de carboidratos, no crescimento do sistema nervoso, desenvolvimento nervoso e desenvolvimento do crescimento do sistema esquelético também. Lembrando que problemas com a tireoide na infância pode gerar o chamado cretinismo, tá bom? Aqui o FSH, né, que vai ser liberado pela hipófise também, vai ter atuação nos testículos e ovários, nos testículos fazendo a maturação do folículo ovariano e liberando estrógeno, nos ovários, desculpa, nos testículos produzindo espermatozoides, iniciando o processo de espermatogênese, tá bom? O LH, que é o hormônio luteinizante, produzido também na adenipófise, atua nos ovários, estimulando a ovulação, né, e depois a formação do corpo lúteo, que vai liberar progesterona, e nos testículos vai atuar nas células intersticiais, ou células de Leydig, produzindo liberação de testosterona. Inclusive, no homem, o LH pode ser também chamado de ICSH, que é o hormônio estimulante das células intersticiais. Tá? A prolactina é liberada pela adenipófise, atua nas glândulas mamárias, estimulando a secreção, a produção de leite. Lembrando que depois de certo momento, né, essa prolactina vai diminuir, vai aumentar a ocitocina, que vai ejetar esse leite. Tá? O ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, tá? Ele vai ser produzido pela hipófise anterior, pela adenipófise, e vai atuar lá na adrenal, especificamente no córtex da adrenal. Acho que eu não consegui esconder tudo. Só um pedaço. No córtex da adrenal, liberando os hormônios corticoides, né? No caso, cortisol, os glicocorticoides, os mineralocorticoides, que é a aldosterona, e também os hormônios andrógenos, tá bom? E o MSH, que é produzido pela parte intermediária da hipófise, ó, hipófise intermediária, tá bom? Ele atua na pele, produzindo ou estimulando a maturação dos melanócitos, consequentemente a produção de melanina, tá? O ADH é produzido no hipotálamo, ele é secretado, né, na hipófise posterior, ou neurohipófise, ele atua nos rins, lá especificamente nos túbulos renais, aumentando a permeabilidade dos tubos à água, facilitando essa absorção, tá? Ele atua também nos vasos sanguíneos, promovendo a constrição, a vasoconstrição, aumentando a pressão arterial. Ele atua na pele também, né? Se vamos imaginar, se o cara não quer perder água, ele não quer evitar a diurese, ele não pode fazer muito xixi, ele vai reabsorver a água, ele também vai diminuir a sudorese, tá? Ele vai suar menos ao liberar o ADH, tá? Se você tiver com excesso de água no corpo, o ADH vai ser inibido, você vai fazer mais xixi, vai aumentar a permeabilidade, vai aumentar o calibre dos vasos, né? A pressão diminui e também você vai passar a suar mais para eliminar essa quantidade maior de água, tá bom? Aí tem aqui a ocitocina, também é do hipotálamo, também é liberado na hipófise posterior, que é a neurohipófise,
atua nos músculos lisos do útero, promovendo a contração na hora do parto, e atua na ejeção do leite também, tá bom? É isso. Eu vou encerrar então essa primeira parte da aula para não ficar muito longa e daqui a pouquinho eu volto, continuando aqui, tá? A partir desse 26.1 da segunda parte da nossa aula de endócrino. Valeu, moçada, um grande abraço e até daqui a pouco.